Sabe, existem dias em que o silêncio faz muito mais barulho do que o próprio barulho que está à nossa volta. Tem dias que a gente olha para o nosso redor e percebe que as coisas mudam, o tempo passa, as pessoas mudam, os caminhos eles também mudam e de alguma forma você ficou parado sem saber o que estava acontecendo. Bom, eu me lembro exatamente de um episódio que aconteceu comigo, de um amigo que eu tinha. Um amigo que a gente viveu uma caminhada quando éramos mais jovens, uma caminhada ministerialmente. Sempre falando um pro outro quais eram os sonhos, quais eram os objetivos, aonde queria chegar ministerialmente. Só que o tempo ele passou. Na época um casou, um foi para o lado, outro foi para o outro. Eu também me casei. Certo dia eu estava um dia muito triste, um dia cansado, precisando conversar com alguém, precisando desabafar, como qualquer outra pessoa que vive uma vida com Deus. A gente sabe que existem momentos em que a gente está desanimado, a gente está para baixo. E quando isso aconteceu, esse meu amigo, depois de muito tempo, ele me faz uma ligação. E eu muito feliz atendi o telefone e de repente eu falo com ele, falo, e aí fulano, como é que você tá? Tá tudo bem? Tá tudo certo? E naquele dia, no meio dessa ligação, ele fala, tá tudo bem. E quando ele fala, tá tudo bem, ele começa a me falar de tudo aquilo que ele estava vivendo. Ele começa a falar sobre a vida ministerial dele, comecei a ficar muito feliz. Ele começou a me falar das funções que ele tinha na igreja, onde ele foi um obreiro integrado, né, 24 horas na obra de Deus, e eu ficando muito feliz e tal, mas eu esperei uma única pergunta da parte dele. Neemias, como é que você tá? E aí, isso cortou meu coração, porque essa pergunta, ela não apareceu. Simplesmente, na minha intenção, ele só me ligou para dizer o que ele estava fazendo. Né, para talvez se orgulhar daquilo que ele estava fazendo, de um sonho realizado. Só que me machucou muito. Porque aquele dia eu só precisava de uma palavra, eu só precisava que alguém perguntasse se eu realmente estava bem. E logo em seguida me ligou um outro amigo meu, um amigo que a gente não tem tanto contato. E esse amigo ele me perguntou assim, e aí Neemias, como é que você tá? E sabe como é que eu respondi? Não, cara, eu tô bem, graças a Deus. E logo depois eu fiquei me perguntando, poxa Deus, o cara me ligou só pra dizer o que ele faz. Será que ele me ligou pra dizer que tá na minha frente, ministerialmente falando? Será que ele ligou pra dizer que subiu num degrau acima de mim? E de repente Deus me questiona, falou, e o teu outro amigo? Que perguntou como você tava. Ele tinha uma palavra pro teu coração. E de repente eu começo a pensar que às vezes a gente cria expectativas em pessoas, em coisas, que não vão suprir aquilo que Deus pode suprir. Então fica comigo até no final deste podcast. Esse aqui é o Pode Uma palavra pode mudar o seu dia. Então curta, comenta, compartilha esse vídeo, se inscreva aqui no canal, pra gente chegar na meta de 150 inscritos, que você seja abençoado. Sabe, naquele dia eu aprendi um primeiro fundamento, que eu fiz uma anotação aqui, e eu coloquei assim, que nem sempre todo mundo que está perto está presente. Nem todo mundo que fala de Deus percebe a dor de alguém. Sabe, você precisa se acobertar de pessoas que realmente se preocupam com você, que realmente querem saber como você está. Claro, mas vai existir momentos em que as pessoas elas não irão perceber. Mas sabe, tem alguém que percebe todas as coisas. E esse alguém é Deus. Deus, ele sabe todos os desejos e os anseios do nosso coração. Sabe, em Salmos 34:18 vai dizer assim, que o Senhor está perto de quem tem o coração quebrantado. Isso significa que quando ninguém pergunta, Deus, ele nos vê. Mesmo quando ninguém percebe, Deus, ele sente. Mesmo quando a gente se sente esquecido, Deus está por perto. E às vezes
a resposta de Deus não vem da forma que a gente espera. Não vem, talvez, esperando a ligação de alguém que esteja perto da gente, que queira falar algo que a gente está naquela expectativa de receber aquela mensagem. Não. Muitas vezes Deus vai mandar pessoas que talvez não estejam nem dentro do nosso convívio, mas trazendo uma resposta dele para os céus. Só que muitas vezes essa resposta vem de forma diferente. Às vezes essa resposta vem de forma silenciosa. Porque existem pessoas que falam de propósito. Existem pessoas que vivem o amor. E são essas que Deus usa para curar os corações. E sabe, se você tem se sentido esquecido, se você tem se sentido abandonado, talvez você passou pela mesma situação que eu passei. Eu tenho algo muito importante para te dizer. Deus, Ele sabe tudo o que você está passando. Deus, Ele sabe tudo o que você está vivendo. Não crie expectativas em talvez ouvir a palavra de um pregador X, de um obreiro X, de um parente, de um amigo. Não. Fique atento em saber que tudo o que você está passando, o Senhor vê. A Bíblia vai falar que Deus não se esquece nem de alimentar o filho do pardal, quem dirá os seus. A Bíblia também vai dizer que pode até a mãe se esquecer de um filho que viu nascer, mas Deus jamais vai se esquecer dos seus. Que esse vídeo possa abençoar a sua vida e que você se lembre que você nunca foi esquecido. Até o próximo vídeo. Tchau, tchau.